A China está fazendo algo estranho aqui. Está atraindo animais escavadores diretamente para o deserto. Ninguém sabe muito bem por quê. Milhares de quilômetros de plantações se estendem pela Grande Muralha Verde. Elas deveriam ser uma barreira para conter o avanço do deserto de Gobi. Bilhões de árvores, décadas de trabalho, tudo para evitar que o país se transforme em um deserto. Mas há um detalhe sobre o qual raramente se fala. Debaixo dessas árvores, quase não há vida. O solo é denso, seco e não retém água. As raízes das árvores não conseguem crescer em profundidade. E é justamente aqui, nas áreas mais secas, que a China quer trazer muitos animais. Eles vão soltar direto entre as mudas jovens. E isso é só o começo. Nos próximos anos, mais animais virão. Porque eles estão enviando justamente para o deserto. E o que deve acontecer lá? Agora vamos contar. Legendas que eles revirem tudo aqui. Lembro você discretamente de agir abaixo do vídeo. Vamos nos adiantar. O lugar para onde levaram os animais é, em si, uma anomalia. Não deveria existir na natureza. Esta floresta parece infinita, uma parede verde até o céu. Mas basta levantar os olhos para ver, além das últimas fileiras de árvores, as dunas de areia. O contraste é tão grande que parece que alguém dividiu o mundo em dois. De um lado a vida, do outro um deserto árido. Se você reparar, a floresta não age naturalmente. Todas as árvores são iguais. Estão alinhadas como se alguém tivesse copiado um objeto e colado milhares de vezes. Entre elas há um vazio. Não há grama, nem insetos, nem pássaros. O ar não se move. Tudo está imóvel. A floresta parece existir, mas o ecossistema não funciona. E isso não é por acaso. Cada árvore aqui foi plantada pelo homem. É parte do maior experimento de reflorestamento da história. Nossos animais estavam em um sistema que não poderia surgir sozinho. Para entender como isso surgiu, é preciso voltar várias décadas até onde tudo começou. O norte da China é um lugar onde o próprio ambiente não dá nenhuma chance. Aqui quase nunca chove, a terra racha e o vento leva tudo o que não teve tempo de criar raízes. As montanhas do sul retêm a umidade atrás de seu muro, e ela simplesmente não chega até aqui. Tudo o que vive existe no limite. Uma temporada sem vento e o solo se transforma em poeira. Assim nascem os desertos. Zonas áridas e extensas têm fronteiras que avançam lentamente, conquistando novos territórios anualmente. Quando ficou claro que não era possível deter o avanço da areia, a China decidiu intervir no próprio sistema. Em 1978, ao invés de muros, passaram a plantar uma linha de árvores de quase 5.000 quilômetros, bem onde o deserto já tocava as cidades e as fazendas. Era para ser uma barreira viva, que impediria o avanço do Gobi. Assim surgiu a Grande Muralha Verde, uma réplica da antiga, mas não voltada contra as pessoas, e sim contra a própria natureza. Em 46 anos, a China plantou bilhões de árvores e declarou que o deserto estava finalmente cercado. Milhões de sementes foram lançadas diretamente de aviões. Outros milhões de mudas foram plantados à mão, literalmente em todas as regiões onde o deserto tentava avançar. Tudo isso teve um só objetivo: deter o processo que destrói a terra. Aqui, o solo funciona como a saúde de um personagem. Se não reposto, o recurso perde resistência, racha e desmorona. Esse processo, chamado desertificação, ocorre quando a terra deixa de se regenerar e vira areia. Em uma geração, a China perdeu milhões de hectares, não só em números, mas áreas onde nada mais cresce. Nas imagens de satélite, é possível ver como a cor verde está recuando. À esquerda, uma imagem de 1984, à direita, uma atual. A diferença é como se alguém tivesse apertado o acelerador da degradação. Os culpados, como sempre, são os próprios atores do sistema. As pessoas. Derrubamos florestas, criamos gado demais, usamos água sem limites, como se fosse infinita. A natureza funcionava como uma máquina equilibrada, mas alguém eliminou todas as restrições e agora ela superaquece, como se estivesse sobrecarregada. Na China, eles até categorizam falhas. Às vezes, o vento leva o solo porque as plantas não o seguram mais com as raízes. Às vezes, a chuva o arrasta, restando só argila exposta. Às vezes, ele se sufoca com o sal após irrigação ruim, e em certos lugares, tudo para, a terra endurece e deixa de responder,
como um servidor desligado. Atualmente, um terço do país já sofre com esse mecanismo. Cerca de 400 milhões vivem à beira da desertificação, onde campos podem desaparecer a cada ano. Tudo isso ocorre porque o sistema não tem tempo de se recuperar. Pessoas demais e poucos recursos. A China já tentou resolver isso nos anos 50, construindo cidades, estradas, represas e removendo a proteção natural para acelerar o desenvolvimento. Desmataram florestas, araram estepes, drenaram pântanos, e cada avanço da civilização trazia antigos problemas. A terra perdia sua vitalidade e se transformava em areia. Mas mesmo nessas áreas, onde as dunas avançam a cada ano, a areia não está vazia. Sob a superfície, vivem várias espécies animais, de roedores a raposas do deserto. Eles cavam tocas, constroem ninhos e puxam as raízes das plantas para baixo em busca de umidade. A areia sob seus pés muda constantemente. Em alguns lugares ela se assenta, em outros se eleva, porque embaixo alguém escapa, transporta materiais e constrói. À noite, milhares de pegadas surgem nas dunas e somem pela manhã, como se nada tivesse ocorrido. Esses animais não impedem o avanço do deserto, apenas se adaptaram ao fato de que ele se move. Vivem onde humanos evitam. Enquanto você faz planos para deter o deserto, este já se tornou, há muito tempo, o lar daqueles que aprenderam a viver nele. Mas não se trata só da China. O problema da desertificação agora afeta o mundo todo. Quase um quarto da superfície do planeta, cerca de 24%, já se transformou em desertos e terras áridas. Nessas áreas, vive quase um sexto da população mundial, segundo dados da Organização das Nações Unidas. No último século, o processo não só não parou, como também se acelerou. Os solos férteis não somem isoladamente, mas simultaneamente na África, Eurásia e América do Sul. A degradação é especialmente rápida nas zonas áridas e semiáridas, onde as chuvas são escassas. Em 40 anos, o planeta perdeu cerca de um terço das terras cultiváveis. Os solos se esgotam, se erodem ou ficam sufocados sob uma camada de areia e sal. E enquanto alguns países criam programas e projetos, o balanço geral continua o mesmo. Continuamos perdendo terra. A cada ano, a humanidade perde mais de 12 milhões de hectares. E até mesmo os projetos que pareciam ser a solução, como a Grande Muralha Verde, estão começando a ter problemas. Ou seja, no geral, os resultados não parecem ruins. Fixaram centenas de hectares de dunas móveis e a areia não avança mais para aldeias e estradas. A frequência das tempestades de areia no país também foi reduzida, aproximadamente, em 1/5 entre 2009 e 2014. Mas nem todos os cientistas compartilham desse otimismo. Por exemplo, um professor da Universidade Florestal de Pequim, junto com seus colegas, escreve que a situação é ambígua. Segundo seus dados, com o tempo, até 85% de todas as plantações acabam fracassando. No início, as árvores jovens crescem rápido, absorvem a umidade e tudo parece sob controle. Mas depois, após alguns anos, começa o processo inverso. O solo seca, as árvores buscam água mais fundo e acabam esgotando as reservas subterrâneas. Assim, o nível da água subterrânea cai e as raízes não conseguem mais absorver umidade profunda. Inicia o último ciclo seco e, de repente, árvores antes verdes e saudáveis secam e morrem. Frequentemente, fazem-se plantios massivos de árvores com bandeiras, discursos e cerimônias. Mas depois é preciso cuidar das árvores e, por algum motivo, ninguém faz isso. Como resultado, como já disse, as árvores simplesmente morrem, mas algumas conseguem sobreviver, embora nem sempre sejam benéficas. Elas absorvem umidade demais do solo, que é necessária para as ervas e arbustos locais. Como resultado, o solo seca, empobrece e começa uma nova onda de degradação. Se houver mais árvores do que a terra pode sustentar, mais cedo ou mais tarde, adivinha, elas morrem sim. As árvores formam sombra densa, bloqueando quase todo o sol sob a copa. Como resultado, a grama e os arbustos debaixo das árvores não conseguem crescer normalmente e, bingo, também morrem. No fim, o solo fica desprotegido e deteriora com o vento, criando um ciclo vicioso. Árvores que deveriam evitar a erosão acabam acelerando o processo. Por isso é difícil saber se a Grande Muralha Verde beneficia ou prejudica a natureza. A maior parte do reflorestamento ocorre em estepes e pradarias.
Lá, as árvores não crescem de forma natural e tentar plantar florestas nessas terras muitas vezes só agrava a seca. Essencialmente, em vez de restaurar as florestas onde elas realmente deveriam estar, o projeto tenta cultivá-las à força, em lugares onde simplesmente não podem sobreviver. Especialistas norte-americanos consideram essa estratégia um desperdício de recursos. Mas talvez exista uma solução, e é justamente com ela que começa este vídeo. Basta introduzir nesses bosques os animais certos que cavam. Se encarar isso como um jogo, o solo não é só uma textura, mas um sistema com bilhões de unidades ativas. Aproximadamente um quarto de toda a biomassa viva do planeta habita aqui, nas camadas inferiores, no que poderíamos chamar de um bioma subsuperficial. Cada criatura possui função e parâmetros próprios. Os gerbos, os erbos, os topos, as minhocas, os cupins e os besouros atuam como engenheiros do relevo. Misturam as camadas, abrem caminhos para a umidade, processam matéria orgânica e devolvem nutrientes ao ciclo. Cada ação, como cavar ou roer raízes, provoca efeitos como maior permeabilidade à água, menos erosão, criação de microecossistemas e alterações na temperatura local. Toda essa atividade forma a zona crítica, camada viva da Terra que regula o equilíbrio entre vida e clima. É um módulo global de suporte ao jogo. Se outros parâmetros falharem, o crescimento das plantas, a fertilidade e a retenção de umidade começam a se deteriorar. Os escavadores agem de acordo com regras simples, mas com consequências em grande escala. Eles cavam, se enterram, criam túneis ramificados e ninhos, pisoteiam a superfície. E tudo isso para quê? E para que a vida seja mais, e tudo isso para que a vida seja, e tudo isso mais fácil, e para e machos escavadores. Menor é a probabilidade de que ocorram incêndios. Diminuem folhas secas, preservam a umidade e equilibram o microclima. E quando esses animais processam a matéria orgânica, influenciam diretamente o nível de carbono na atmosfera, cumprindo uma missão oculta, mas de vital importância para o planeta: regular o clima. E se considerarmos a Terra como um jogo com bilhões de pequenas tarefas, esses escavadores não são simples NPCs, são uma infraestrutura invisível sem a qual tudo para de funcionar. Se toda essa história parecer uma estratégia, nesta etapa é proposto que você escolha unidades para salvar as terras do avanço do deserto. O sistema é mais simples quanto mais quente e seco é o cenário. Mais valiosas são as criaturas que sabem viver onde os outros não têm pontos de sobrevivência. Os gerbelos e os gerbos, neste jogo, não são apenas animaizinhos, mas sim unidades de engenharia do bioma. Eles têm alcance limitado, mas alta estabilidade. Eles trabalham devagar, mas de forma constante, cavam, movem a areia e nivelam a ação. Não se nota imediatamente, mas depois de vários ciclos, o terreno muda, o solo fica mais solto, retém a umidade e para de desmoronar. Os gerbelos são operadores universais do deserto. Ativos no calor, constroem túneis ramificados e mantêm o ar circulando no subsolo. Sua eficácia é especialmente alta em áreas com um mínimo de umidade e altas temperaturas. No jogo, você chamaria isso de efeito passivo de estabilização do bioma. Onde eles vivem, a areia perde sua estrutura mais lentamente. Os gerbos são uma subclasse móvel dos engenheiros e, por não suportarem sol direto, são ativos à noite. Durante o dia, escondem-se na areia e minimizam o consumo de água, quase como um organismo com uma função interna de conservação de recursos. Sua pelagem fica mais clara para refletir a radiação, e cada uma de suas tocas é um ponto de restauração do ecossistema. Essas espécies atuam como personagens de base que sustentam toda a simulação do deserto. São discretos e taciturnos, mas compõem a mecânica básica de sobrevivência da paisagem. E quando surge no mapa a tarefa de deter o avanço do deserto, o sistema sugere uma solução simples: chamar esses diminutos engenheiros. Eles não constroem muros nem irrigam a terra, mas mudam lentamente os parâmetros do meio ambiente.
Em um mundo com temperaturas em alta e água cada vez mais escassa, são justamente essas criaturas que oferecem a oportunidade de restabelecer o equilíbrio. O melhor é que não precisa transportá-los para outro lugar. Os gerbos da Mongólia já vivem nas estepes, desertos e semidesertos da China, Mongólia e Rússia, ou seja, são quase autóctones. Basta aumentar a população e repovoar as áreas necessárias com eles. O pequeno gerbo de 5 dedos também vive nos desertos rochosos da China, próximos dali. Além disso, os roedores têm uma vantagem natural. Sempre existem muitos. Eles se reproduzem rapidamente e se dispersam com facilidade. Mesmo com a captura e transporte de alguns exemplares, o local original não será afetado. Até agora parece perfeito, não é? Mas não é assim. Até mesmo para os gervilos e os gervos, será difícil sobreviver nesta floresta, porque na verdade isso não é uma floresta. O principal problema é a monotonia. No âmbito do projeto A Grande Muralha Verde, é utilizado o chamado monocultivo, ou seja, são plantadas árvores de uma única espécie. É mais fácil e rápido, mas essa abordagem tem uma grande desvantagem. Se essa floresta artificial for afetada por uma doença, uma praga ou uma seca, toda a floresta morrerá de uma vez. Nenhuma árvore será salva. Pior ainda, muitas espécies escolhidas nem são nativas e não se adaptam bem ao clima e solo locais. As plantas nativas suportam calor e seca, mas raramente são plantadas. A restauração florestal não é apenas plantar árvores de qualquer jeito e relaxar. É importante saber quais árvores são, como interagem e se sobreviverão em determinado ecossistema. Veja o exemplo da Alemanha. Lá, as florestas foram muito afetadas por uma doença nas árvores e agora estão tentando recuperá-las. Mas não às cegas. Cientistas experimentam há anos, plantando, combinando e observando diferentes espécies. Para saber quais árvores são as mais adequadas, é preciso esperar anos e às vezes décadas, mas em troca se obtém resultados reais. Idealmente a China deveria ter agido assim, mas não fez. Há outro problema, a localização. As florestas naturais não são só árvores, mas integram um grande sistema que age como uma bomba. As florestas absorvem a umidade dos oceanos, criam correntes de ar, ajudam a formar chuvas e mantêm o solo úmido o ano todo. Para o sistema funcionar, a cobertura florestal precisa ir da costa ao interior sem interrupções. Agora vamos ver onde fica a Muralha Verde da China. Ela fica longe do mar, perto do deserto, a milhares de quilômetros da umidade oceânica. Assim, ela não consegue influenciar as correntes úmidas do mar. As precipitações aqui já são escassas, e o plantio de árvores, por outro lado, pode secar ainda mais a terra. Essencialmente, o que temos aqui é um cinturão isolado de árvores na floresta de Gobi. Não está relacionado com as florestas naturais que se formaram aqui durante milênios. Portanto, ele não é capaz de influenciar realmente o clima como fazem as florestas autênticas. São árvores que crescem na beira do deserto, com pouca água e sobrevivendo com dificuldade. Com o mesmo sucesso, poderíamos tentar plantar árvores em todo o deserto. O resultado seria mais ou menos o mesmo. Além disso, os roedores introduzidos não conseguirão ficar aqui por muito tempo. Especialistas afirmam isso. As faixas florestais plantadas no deserto de Gobi vão desaparecer com o tempo e tudo ao redor começará a ser destruído. Sim, soltamos roedores nesta, vamos chamar de floresta. Eles vão aguentar por um tempo, viver algumas gerações, cavar tocas e ter descendentes, mas depois tudo voltará a ser como era antes. Quando as árvores começarem a morrer, a areia vai voltar a avançar e os animais vão se encontrar no meio do deserto. A menos, é claro, que os chineses decidam plantar árvores novamente pela segunda vez. Se tivéssemos escolhido outros animais, provavelmente eles não teriam sobrevivido ao calor e à seca locais. Mas os grilos e os gerbos são resistentes, estão acostumados a esse clima. Assim, eles seguirão vivendo como antes, cavando tocas, procurando sementes e sobrevivendo. No entanto, isso não vai adiantar muito. Nosso Pinóquio nunca vai se tornar um menino de verdade. Neste caso, na floresta ainda não há água e os roedores não podem criá-la. Há outros riscos. Roedores introduzidos podem não salvar o ecossistema e ainda gerar outro problema. Como a floresta é artificial,
Falta diversidade e quase não há predadores, então ninguém controla a população dos demais animais. Se gerbilos e gerbos forem introduzidos e nada mudar, eles se reproduzirão rapidamente. Para que o equilíbrio não seja quebrado, seria necessário introduzir também seus inimigos naturais. Caso contrário, haverá roedores demais e isso provocará uma nova catástrofe. Se você não sabe, os roedores são muito prolíficos. Com comida e abrigo, eles se reproduzem rapidamente. A partir daí surgem problemas. Podem danificar plantações, destruir armazéns e roer tudo no caminho. A colheita se perde, os agricultores sofrem prejuízos e os animais ficam menos acessíveis. Além disso, os roedores afastam outras espécies ao tomar seus recursos. Nas áreas agrícolas, quase não restam predadores naturais, já que os humanos ocuparam seu lugar. As corujas, as cobras, as mangostas e as aves de rapina vão embora porque não há lugares adequados para elas. E quando há menos predadores, os roedores começam a se sentir donos do lugar. O resultado é um círculo vicioso: menos predadores, mais roedores, menos plantas e menos colheitas. A natureza se desequilibra novamente, mas por outra razão. E, em geral, os pastos saudáveis são aqueles onde há muitas plantas diferentes, solo fértil e micro-organismos vivos que ajudam a terra a respirar e se recuperar. No nosso caso, inicialmente não há nada disso e os roedores introduzidos só pioram a situação. Roedores em pequenas quantidades podem ser úteis. Em número moderado, eles atuam como engenheiros ecológicos não reconhecidos? Soltam a terra, ajudam sementes a germinar e alimentam predadores. Mas se forem demais, e isso é o que vai acontecer inevitavelmente, não se pode esperar nada de bom. A vegetação demora a se recuperar, o solo se degrada, ocorre erosão e o vento leva partículas secas, transformando a terra em areia aos poucos. Suas escavações e busca constante por alimento destroem os pastos, deixando áreas de areia escura expostas. Mais uma vez, um deserto ocupa o lugar da floresta. Não há vantagens, apenas muitas desvantagens, pois a chegada em massa de animais pode causar uma epidemia, fazendo as árvores morrerem ainda mais rápido. Um dos principais problemas dos monocultivos é a falta de diversidade. Em vez de uma natureza viva, com uma grande variedade de plantas e animais, obtemos uma plantação monótona. Esse sistema é vulnerável a doenças, pragas e qualquer mudança climática, como secas, inundações ou mudanças bruscas de temperatura. Em resumo, basta um pequeno empurrão para que tudo desmorone. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Introduzimos roedores não nativos, sem examiná-los e apenas os liberamos na floresta. De repente, um deles está infectado por parasitas ou vírus. Em uma floresta normal, a infecção afetaria apenas uma parte das árvores. O restante sobreviveria e a natureza poderia se recuperar. Aqui todas as árvores são da mesma espécie. Se o patógeno for perigoso para essa espécie, a infecção se espalhará rapidamente como uma reação em cadeia. O resultado seria a morte de todas as árvores, e muito rapidamente. Aliás, isso já aconteceu. Há anos, uma espécie de besouro atacou parte da Grande Muralha Verde e destruiu 1 bilhão de árvores. De um dia para o outro, uma só praga deixou toda a região deserta. Em teoria, um besouro ou outro parasita poderia chegar aqui acidentalmente com esses roedores úteis que deveriam ajudar. Não é à toa que as florestas naturais são tão resistentes. São complexas, com múltiplas camadas, com plantas de diferentes idades e tamanhos. As árvores velhas morrem, as jovens ocupam seu lugar, e assim é o ciclo da vida. Nessas florestas há muitos habitats, diferentes zonas com diferentes níveis de luz, umidade e sombra. Por isso, milhares de espécies habitam o local, cada uma com sua função. E aqui temos exatamente o contrário. Um só tipo de árvore, todas da mesma idade, sem qualquer diversidade. Em teoria, daqui a 1000 anos, este lugar poderia se transformar em uma verdadeira floresta se as árvores fossem sendo substituídas gradualmente umas pelas outras. Mas aqui não há água, o que significa que isso simplesmente não vai acontecer. Qual é o resultado? A colonização de animais escavadores nessas condições é uma perda de tempo e dinheiro. Tudo requer recursos e pessoas. Alguém precisa capturar, checar a saúde, transportar, soltar os animais e supervisionar o programa.
Tudo isso custa muito dinheiro, que geralmente vem do orçamento do Estado. E talvez até fossem encontrados os recursos, mas o programa não teria nenhum efeito. Os roedores não poderão corrigir o erro cometido pelos humanos. Não vão mudar o clima, não vão salvar a floresta, nem tornar o solo mais fértil. Na melhor das hipóteses, nada vai mudar. Na pior, o processo de destruição só vai se acelerar. Por isso, talvez a China não tenha feito projetos assim. Até agora, todos os esforços focaram no plantio de árvores, trabalho realizado há décadas. A campanha terminou há apenas um ano, e a UNGWIS, muito provavelmente, agora estão apenas observando quais resultados ela traz. Não há relatos oficiais sobre a soltura de animais, e isso não deve ocorrer em breve. No entanto, a China parece ter tirado conclusões e agora está trabalhando para corrigir os erros. Desta vez, com uma abordagem muito mais sensata. No sudoeste do país, ocorre um novo projeto menos ambicioso, porém mais planejado. Está sendo supervisionado conjuntamente pela Organização Conservação Internacional e pelo Centro Chinês para a Natureza e Sociedade. Ao contrário das campanhas anteriores, nas quais se plantava apenas uma espécie de árvore em grandes extensões, aqui decidiu-se finalmente diversificar as plantações. O projeto incluiu coníferas, árvores caducas, pradarias e florestas de bambu. Com isso, quase 5.000 hectares foram recuperados. A principal característica do projeto é que apenas espécies locais são utilizadas. Como já disse, isso é muito importante. Essas plantas já se adaptaram ao solo e clima, adoecem menos e preservam a água. Além disso, agora se presta atenção a essa mesma água, ou seja, se planta onde a natureza realmente permite. Essa abordagem agora é vista como exemplo de restauração de paisagens completas, não só de plantio de árvores, para fazer relatórios e fotos bonitas. Até mesmo a Administração Florestal Estatal da China parece ter entendido do que se trata. Ela começou a colaborar com organizações ambientalistas e agora promove projetos destinados a recuperar justamente as espécies locais. Projetos desse tipo foram iniciados na província de Sichuan, uma região montanhosa onde nascem os rios Yangtze e Dadu. Lá, planeja-se restaurar mais de 4.000 hectares devastados, e não é só sobre plantações. Essa região é considerada um foco biológico, ou seja, um lugar onde são preservadas espécies raras, entre elas o panda gigante. O panda gigante melhora tudo. Serão plantadas árvores locais, pinheiro chinês de Arman, mogno chinês, abeto, pícia, álamo e amieiro. Espera-se que a nova floresta absorva anualmente cerca de 41.000 toneladas de gases de efeito estufa e, ao mesmo tempo, gere cerca de 1 milhão de horas. Mão de obra para plantar, podar e cuidar das árvores quando a floresta começar a amadurecer. E sim, finalmente, a floresta será cuidada, em vez de simplesmente abandonar as plantas no meio do deserto. Na minha opinião, é uma excelente notícia. Agora é sua vez de curtir. Até logo!